todos. Eu acho que nós podemos iniciar nossos trabalhos. Queria nos desculpar pelo atraso, mas nós estamos aqui esperando a professora Cristiana Meneghel, do FISH, que vai também fazer parte aqui da nossa mesa, mas ela não chegou ainda. E talvez tenha tido, certamente, algum problema sério. Mas nós vamos, então, iniciando, e depois ela chegando, ela se incorpora a gente. Meu nome é professor Sérgio Leite, eu faço parte do grupo que está trabalhando com as questões do PAD, desse nosso programa. Atualmente eu estou coordenando o EA2. O EA2 é uma instituição vinculada à Pró-Reitoria de Graduação, que tem como objetivo estar encaminhando políticas de melhoria do ensino da graduação na Unicamp, e o encontro dos alunos de PAD fazem parte desse processo. EA2 quer dizer Espaço de Aperfeiçoamento ao Ensino e à Aprendizagem. Então ficou EA, e alguém resolveu colocar o nome de EA2. Mas matematicamente não é correto, não é EA2. Né? Exato. Gente, olha, vocês, os PEDs mais antigos, sabem que semestralmente são planejados em encontros de aperfeiçoamento, enfim, de estudo, com os PEDs e os PADs, né? Dado que a intenção é que também essa experiência seja fruto de um trabalho de reflexão sobre atividades que vocês desenvolvem junto às disciplinas. E nesse semestre, quando a gente foi planejar o trabalho, que são 2 encontros previstos, nós decidimos centrar num tema. E o tema central que nós vamos trabalhar hoje e no dia... O próximo dia 20 de maio, né? Dia 20 de maio, então, hoje e dia 20 de maio, nós vamos trabalhar a questão da avaliação. A temática é a questão da avaliação, certo? Como é que nós temos desenvolvido nossas práticas de avaliação na Unicamp. Por que a gente escolheu esse tema? Porque nós temos indicações em várias fontes de que esse é um problema. É um problema, né? Então, assim, nós temos dados coletados através do PAG, o Programa de Avaliação da Graduação, que o EA2 mantém a cada semestre, embora o retorno seja em torno de 20%, mas são dados que a gente considera como muito relevantes, né? Então, existem certas questões que os alunos colocam nas perguntas abertas, principalmente, que põem em xeque muitas práticas de avaliação que são desenvolvidas aqui na universidade, né? Então, a gente acha que esse é um assunto que nós temos que trabalhar. E a gente resolveu trabalhar em 2 etapas. Primeiro, assim, a ideia foi dividir por área, né? Então, o pessoal de humanas, biológicas, exatas e tecnológicas separadas. Então, aqui se concentra o pessoal de humanas, né? E a ideia foi nós contarmos com a colaboração de alguns coordenadores de curso, para que hoje eles pudessem trazer para nós uma reflexão sobre a questão da avaliação a partir de informações, dados, etc., que eles coletaram junto aos seus PEDs e PADs que atuam nas suas unidades. A gente
nessa perspectiva, a gente está contando com a ajuda da professora Deixa de Janeiro Pacheco Izan, que atualmente coordena o curso de Pedagogia da Faculdade de Educação, e a gente está contando também com a participação da professora Cristina Meneghello, do IFISH, que eu espero que ela chegue a tempo. Então, hoje nós vamos, basicamente, compartilhar da reflexão que essas professoras trouxeram para nós, e, na sequência, nós vamos abrir um debate sobre as questões que foram aqui colocadas. Certo? Dia 20, nós vamos trazer uma pessoa expert na questão da avaliação. Nós vamos trazer uma gaúcha, professora Jussara Hoffmann, ela é da Federal do Rio Grande do Sul, né? Já está tudo acertado com ela, e ela virá aqui, obviamente, também trazer uma reflexão sobre esse tema, e a demanda que nós fizemos para ela é que ela nos ajude, pelo menos, a gente rever conceitualmente a questão da avaliação. Eu acho que a gente tem uma avaliação que é provável que parte dos problemas que a gente tem observado com relação às práticas da avaliação, em parte deles se deva a uma questão conceitual, a concepção que nós temos sobre avaliação. É isso que a gente tem que ter coragem de começar a encarar, certo? Bem, eu vou então rapidamente passar a palavra à professora Dirce. Espero que vocês aproveitem bem, e depois, na sequência, eu espero que a professora Cristina possa já estar aqui, e aí a gente depois abre o debate. Tá certo? Obrigado. Bom dia a todos. Primeiramente, agradeço ao convite feito pelo EA2, em especial na pessoa do professor Sérgio Leite, e cumprimento a iniciativa de termos um tema como esse da avaliação sendo pautado aqui na universidade e mobilizando docentes, estudantes de pós, estudantes de graduação, né? Na verdade, eu acho que a Unicamp já há algum tempo começa a enfrentar seriamente a temática do ensino na graduação, e esse é um movimento que precisa ser fortalecido e no qual me parece que precisamos nos envolver nos diferentes segmentos, né? É uma tradição da nossa universidade, não estou dizendo aqui somente da Unicamp, mas da concepção de universidade brasileira, que o ensino é a parte menos, talvez, atendida ou menos significativa no trabalho docente, e por muitas vezes também a universidade brasileira, como tradição, ela reforça a ideia de que para ensinar basta saber o conteúdo, que é uma ideia que está presente no pensamento pedagógico há séculos. Eu vou tentar aqui elucidar algumas questões para vocês. Então, cumprimento os docentes que estão envolvidos nessa empreitada, né, de trazer para o interior da Unicamp e para os vários segmentos essa reflexão sobre o ensino, e o ensino especial na graduação. Bom, para começar, de fato, eu fiz o exercício que nos foi passado pela comissão organizadora, me reuni com os bolsistas e mesmo os que não são bolsistas, mas os estudantes que participam do PAD e PED na Faculdade de Educação, e fizemos uma reunião que foi muito proveitosa. Foi uma chamada pela lista de estudantes para que todos os envolvidos estivessem presentes naquela reunião. Tivemos um número de uns 10%, mais ou menos, dos estudantes envolvidos no programa. E, a partir da nossa conversa, tem alguns dados que eu gostaria de apresentar para vocês posteriormente. Mas, antes disso, eu queria começar elucidando algumas questões sobre o tema da avaliação da aprendizagem. Como eu venho da Faculdade de Educação, esse é um tema que nos é caro há muito, né? Quer dizer, a educação tem como um dos seus objetos primordiais a relação ensino-aprendizagem.
E dentro desse processo de ensino-aprendizagem, a avaliação é um dos aspectos importantes que nos chama a atenção nas nossas pesquisas, nos nossos estudos. Não sou uma pesquisadora do tema, mas como professora de muitos anos, trabalhando com didática, prática de ensino, estágio, tenho algumas leituras que eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre isso. E aí, como o professor Sérgio disse inicialmente, percebemos ao longo dessas pesquisas feitas no campo da didática em especial, que a avaliação é, de fato, um ponto de conflito, não só na universidade, mas também na educação básica. Por muitas vezes, relações muito afetuosas, afetivas e boas relações de sala de aula são, às vezes, quebradas, rompidas ou passam por grandes tensões a partir do momento de avaliação. Então, acho que aí é um ponto para pensarmos um pouco sobre o sentido da avaliação nesse processo de ensino-aprendizagem. Ao mesmo tempo, nós vivemos uma época em que a avaliação tem caído num senso comum, onde tudo é avaliado. Você vai comprar um batom no Boticário e te pedem para avaliar o atendimento de serviço. Você vai tomar um chopp no Giovanetti, avalia o atendimento. Quer dizer, há uma ditadura quase da avaliação. E no caso específico da escola, do processo de ensino-aprendizagem, da universidade, a avaliação não pode cair me parece, nessa perspectiva mais automática e burocratizada, como por muitas vezes vemos posta em tantos outros cenários. Nós, enquanto consumidores, já não aguentamos mais a quantidade de telefonemas ou de e-mails recebidos para fazer avaliação sobre os serviços. E, por vezes, cansados, exaustos da insistência, respondemos de qualquer forma. A avaliação no processo de ensino-aprendizagem, ela não pode ser encarada dessa forma. Ela precisa ser necessariamente um ato pensado, planejado, refletido. Então, vou tentar elucidar algumas coisas sobre isso. Então, nesse sentido, me parece que precisamos retomar um pouco a concepção do que é o ato de avaliar. Avaliar pressupõe julgar. Se a gente for ver no dicionário o significado de avaliar, um dos sinônimos é julgar. E esse julgamento, que a partir de alguns autores nós podemos pensar que é um julgamento que se dá, e aí pensando especificamente na avaliação no processo de ensino-aprendizagem, sobre pelo menos duas perspectivas. É a emissão de um juízo de realidade. Quando eu avalio com base em algo que me está dado. Vamos pegar um exemplo que, para nós das humanas, eu acho que é muito que é familiar, que é comum, que é a questão do texto. Que, na verdade, vocês vão ver também, quando eu for apresentar os dados da Faculdade de Educação, que um dos instrumentos mais utilizados na avaliação é a produção de texto na área de humanas. Então, eu vou pegar por aí. Mas quando eu pego um texto que não tem coerência, não tem coesão, que tem erros de ortografia, erros gramaticais, todos nós que somos leitores e que temos uma formação na língua portuguesa, sabemos identificar isso. Então, existe um juízo de realidade. Olha, é um texto incompreensível, é um texto confuso, a conjugação verbal não está correta, o uso ortográfico não está correto. Então, fazer esse tipo de análise do texto, pressupõe isso. Eu estou com base no que a gente conhece como a linguagem padrão, a linguagem culta, o estilo textual que vem do gênero acadêmico, da produção científica. Então, esse texto não está adequado. Agora, a grande questão é que não basta isso. A avaliação implica também um julgamento de valor. É o que isso me diz e o que eu faço com isso. Que valor eu atribuo a essa produção apresentada? E daí, tem alguns autores que há tempos vêm produzindo e discutindo sobre o tema, e que vão dizer, por exemplo, e aí eu lembro da Cláudia Davis, na perspectiva da psicologia da educação, em que ela vai falar, por exemplo, da diferença que tem um texto, por exemplo, cheio de erros ortográficos, quando eu estou trabalhando num processo de início de alfabetização, e um texto com erros ortográficos quando eu estou com um aluno na faculdade. Tá certo? Há uma valoração que precisa ser mediada de forma distinta. E pensando aqui no caso específico da graduação, o que é a produção de um texto de um primeiro semestre de curso e o que é uma produção de texto de um aluno que está se formando, que está terminando o curso, no uso das várias linguagens específicas das áreas, como a gente gosta de dizer, o sociologês, o pedagogês, quer dizer, os vários conceitos e mesmo forma de apresentação de uma ideia que é muito marcada pela área na qual o aluno está se formando.
Então, nesse sentido, quando avaliamos, precisamos ter claro que está em pauta pelo menos esses dois tipos de julgamento. Uma questão é olhar para o texto e dizer o que o texto apresenta como deficiências ou como potências. E a outra questão é como eu valorizo isso, que valor eu dou a essa produção desse aluno, considerando em que momento do curso ele está, as condições de produção daquele texto, né? E mesmo como eu indico ou encaminho para que esse texto possa ser amadurecido. E aí me parece que vocês, em especial, que estão no PAD, no PED, têm um papel fundamental de auxílio do professor nesse sentido, né? Eu vou tentar depois elucidar melhor isso. E nesse sentido, então, uma outra questão que a gente pode levantar é que a avaliação ela não está dissociada de uma concepção de ensino e aprendizagem. A perspectiva avaliativa ela está diretamente vinculada à compreensão que eu, docente, tenho sobre o processo de ensinar e aprender. Numa perspectiva mais tradicional de ensino, muito fundamentada, né, nos primórdios da pedagogia moderna, e aí eu estou falando tanto de Comênios, considerado o pai da didática na Europa no século XVI, como também dos jesuítas, que são os que mais influenciaram a nossa concepção de ensino e aprendizagem quando chegam ao Brasil, trazendo seu modelo de escola, seu modelo de ensinar e aprender. Nessa concepção mais tradicional, ensinar pressupõe que o professor tem a responsabilidade de selecionar, organizar, apresentar e transmitir o conhecimento. E ao aluno compete incorporar esse conhecimento. Aprender significa incorporar esse conhecimento que foi, então, apresentado. E essa incorporação que se dá, em especial, pela memória. Portanto, não é à toa que, tradicionalmente, nós temos uma perspectiva de que aprender significa decorar, memorizar. E que o aluno aprendeu quando ele reproduz igual ele memorizou, igual que foi transmitido. Aliás, depois eu convido vocês das humanas que se interessem para conhecer o manual dos jesuítas chamado Ratio Studiorum, que é o manual didático que eles trouxeram, né, de Portugal para o Brasil, onde eles têm regras para ensinar. É no momento em que as escolas religiosas passam a incorporar professores leigos e eles então definem apresentar um roteiro do que o professor deve ensinar, inclusive de cada disciplina e como ensinar. E nesse Ratio Studiorum tem um primor, que são as regras da prova escrita. E aí a gente entende por que ainda o nosso ensino é tão pautado na prova escrita e com todo aquele ritual, né, quase um ritual de terror. Por exemplo, está dito lá nessas regras da prova escrita, que os alunos devem reproduzir na prova igual ao ditado, igual ao que foi dito pelo professor. Alguns de vocês são muito jovens, mas eu me lembro de, na escola, a gente ter questões em que o professor reproduzia um parágrafo do livro didático e deixava algumas lacunas para que a gente completasse com a palavra do trecho. E era isso que era considerado que a gente aprendeu, né? Também nessas regras da prova escrita, o aluno é sempre tratado como um possível fraudador. Portanto, o professor deve ter muito cuidado na posição de colocar cada um atrás do outro, com uma certa distância entre eles. Está tudo isso lá, não estou mentindo. Com uma distância entre eles, né? E se eles forem, se alguém tiver que sair, alguém deve acompanhá-lo. Há uma sessão semelhante ao vestibular. E aí vou até fazer um parêntese. Quando a gente está falando de avaliação de aprendizagem, não dá para comparar com um processo seletivo de vestibular ou de concurso. Nessas situações, nós não estamos avaliando os alunos, nós estamos selecionando os alunos. Tá certo? Para mim, isso tem uma distinção muito grande. A seleção pressupõe que eu estou eliminando alguns. Eu tenho 30 vagas e tenho 200 candidatos. Eu preciso eliminar. Eu preciso só de 30. Então, eu preciso classificá-los. Num processo pedagógico de sala de aula, nosso objetivo não deveria ser eliminar alunos. Eles passaram pelo vestibular, entraram aqui na universidade, o nosso objetivo deveria ser dar condições para que eles terminem o curso daqui 4, 5 anos, se formem e saiam bem formados. Então, o objetivo maior nesse processo não deve ser da eliminação e da seleção, mas, de fato, o objetivo maior precisa ser a aprendizagem. Então, voltando lá aos jesuítas, então, quando a gente lê esse Ratio Studiorum, em especial as regras da prova escrita, a gente começa a entender de onde vem essa memória do que é avaliar e de como se avalia, né? Só que a gente já passou em alguns séculos, já avançou um pouco em algumas discussões e algumas questões relacionadas, em especial, ao processo de ensino e aprendizagem. Então, nessa perspectiva
tradicional de ensino, a avaliação tem um caráter de controle e de adequar o sujeito ao que foi planejado. Ele tem que se encaixar naquilo que eu planejei, naquilo que eu estipulei e determinei como que deveria ser aprendido. Bem, numa outra perspectiva, né, e ela aqui engloba vários autores, várias perspectivas e tendências teóricas também, é a compreensão de que a aprendizagem se dá num processo de significação do que se aprende. Nessa concepção, professor e aluno são vistos como sujeitos sociais, históricos e culturais. E que, portanto, mesmo eu tendo o mesmo manual, mesmo eu tendo o mesmo livro didático, o mesmo material para dar aula, os meus alunos significam aquilo de formas distintas, mesmo tendo aula com o mesmo professor. E se eu tenho vários professores trabalhando com o mesmo material, eles também vão significar e vão trabalhar com aquele material de formas também distintas. Porque tem uma questão que é singular no aprendizado. O que não significa que, então está ótimo, eu dei aula, preparei a aula, mas cada um aprendeu o que quis, fazer o quê? Né? Assim mesmo. Não se trata disso. Quando a gente está falando da perspectiva singular da aprendizagem, é necessário ter claro também que essa singularidade também se constitui na relação social. E aí tem um autor, que depois, se alguém também se interessar, posso passar algumas referências, que é o Bernard Charlot, que é um autor que trabalha nessa perspectiva a partir de um enfoque das ciências sociais, em que ele discute dizendo que aprender implica em desejo. Eu tenho que querer aprender. Eu preciso ser mobilizado para aprender algo. Né? Podemos participar aqui, bem, estamos participando aqui de uma discussão sobre avaliação. Isso pode não me mobilizar, e isso talvez não me signifique absolutamente nada ao sair daqui. Agora, essa mobilização, que é um movimento interno, como diz o Charlot, não se dá espontaneamente, se dá também de acordo com as demandas externas, com o que ele vai chamar da motivação. Algo me demanda que eu me mobilize para aprender sobre aquilo. Tá certo? E aí, nesse sentido, que o professor tem um papel importante. O professor, a escola, a instituição educacional, o sujeito que media essa relação. Porque nós somos aqueles que podemos despertar no sujeito a necessidade de se mobilizar para aprender sobre aquilo. Né? O Charlot vai dizer, essa motivação que é externa, ela se dá em diferentes instâncias da vida social, mas se dá também através da instituição e da instituição educativa, no caso a escola. Então, nessa concepção de aprendizagem, percebem que as coisas ficam todas muito mais complexas, muito mais complicadas, mas também, me parece, muito mais interessantes e mais significativas e representativas. Nesse contexto, então, o aluno, aprender significa atribuir significado ao conteúdo que é apresentado, aquilo que me é colocado e no que eu sou colocado em relação. E, nesse sentido também, né, a avaliação ganha um outro sentido. Não é a avaliação no sentido de avaliar se eu reproduzir igual o professor falou, mas é no sentido de buscar a compreensão de que forma eu dialogo com o que me foi apresentado. E aí o aluno passa a ser um sujeito que é demandado a ser mais autor, no caso do texto, que é o que nós estamos aqui falando, autor do texto. Né? Quer dizer, não é uma autoria a partir do nada, é uma autoria a partir de algo que me foi apresentado, mas é também uma produção na qual eu, de alguma forma, me coloco. Eu sou demandado a ir além do que me foi apresentado. E nessa concepção também, uma outra questão que me parece interessante a gente pensar é a questão da nota. Né? Eu penso que para nós, as ciências humanas, de um modo geral, a gente já avançou um pouco numa discussão sobre a nota, porque ainda em algumas áreas a nota é vista quase como se ela fosse representativa de um cálculo matemático para a construção de uma ponte. Então, se o aluno tem 4,7, ele está reprovado, porque a média é 5. 4,7 faz uma tremenda diferença num cálculo para a construção de um edifício, de uma ponte, mas em termos de conhecimento, o que significa um aluno ter tirado 4,7? O que significa a nota na perspectiva do aprendizado? Eu consigo medir o quanto um aluno sabe? Se eu pegasse o histórico escolar de vocês aqui, que tenham vivido a mesma experiência educacional, com os mesmos professores, suponhamos que vocês tenham tido, ao longo da sua história de ensino médio, sei lá, ter tirado 7 em geografia. Vários de vocês se passaram com a média 7 em geografia. Significa que todos vocês sabem as mesmas coisas sobre geografia?
E significa que esse 7, o quanto eu peso, eu quantifico. Então, nesse sentido, me parece que outra discussão que a gente precisa fazer sobre avaliação é que a nota é um representativo de algo, mas ela não pode ser tomada como um valor absoluto, como por muitas vezes a gente vê ser tomado por professores, por estudantes, né, e pela própria instituição. E isso não resolve, se não fizermos essa discussão com profundidade, não resolve a modificação da nota pelo conceito. Eu vim para Campinas para fazer graduação, eu sou formada em pedagogia aqui pela Unicamp. E quando vim do interior de Minas, o sistema educacional lá usava nota. E aí, enquanto fazia o curso de pedagogia, comecei a dar aula em estado, que usava letra. Era conceito A, B, C, D. E aí eu fui conversar com uma colega, escuta, mas o que significa isso? Como que eu faço com A, B, né? O que é? Não é assim, você pega o A é igual a 9 a 10, B é 7 a 8. Ou seja, no que muda transformar nota em conceito? Absolutamente nada, se a gente não avança na discussão sobre o que representa a nota. Numa compreensão de que a nota não é um valor absoluto, mas ela é um valor relativo. Ela representa algo. E o que é esse algo que ela representa? Bom, tomando então essas questões como ponto de partida, eu quero então apresentar um pouco para vocês do que eu encontrei na Faculdade de Educação. Penso que, como disse inicialmente, como na educação a gente tem uma tradição, né, ou não só a tradição, mas a gente tem como ofício pensar o processo ensino-aprendizagem, esse é um objeto privilegiado na educação, a gente talvez já tenha amadurecido sobre algumas questões relacionadas ao tema da avaliação e algumas práticas dos professores revelam isso. No entanto, a gente se depara também com várias questões nas quais precisamos avançar. Então, o que vou apresentar para vocês é um pouco do que os colegas de vocês, participantes do PAD e PED, me apresentaram naquela reunião que tivemos. Eu vou mudar de lugar. Bom, na reunião, então, que fizemos lá na Faculdade de Educação, numa sexta-feira de manhã, tivemos a presença de cerca de 20 estudantes de pós e de graduação, e desses, em torno de 6 estão participando do programa pela primeira vez, e outros já têm uma experiência um pouco maior. Então, Então, nessa reunião, nós pusemos a seguinte questão para a nossa conversa. Como são as práticas avaliativas das disciplinas na FE em que vocês atuam como PADs e PEDs? E uma outra coisa interessante que a gente teve nesse grupo é que, como a Faculdade de Educação trabalha com todas as licenciaturas da universidade, a gente tem, por exemplo, participantes do programa lá na Faculdade de Educação, que estão acompanhando uma disciplina da Faculdade de Educação e que não são estudantes da Faculdade de Educação. Então, isso também é interessante. No caso, a gente tinha um aluno que é do IFISH e que está acompanhando uma professora da Faculdade de Educação numa disciplina para licenciatura. Então, essa mescla na faculdade também me parece algo bastante interessante. Bem, posta essa questão, a primeira coisa que aparece são as práticas de avaliação. E aí, me parece que não são muito distintas do que vocês encontram em outras unidades, principalmente na área de humanas. Eu chamo a atenção para uma mescla que existe entre avaliações coletivas e individuais, que me parece também algo bastante positivo, né? Na verdade, acho que a gente tem um outro ponto aqui a ressaltar, que não existe instrumento de avaliação que dê conta de avaliar integralmente e que dê conta de tudo. Há uma demanda, há uma necessidade para que trabalhemos com uma variedade de instrumentos de avaliação, né? E instrumentos que possibilitam o aluno se colocar individualmente, que demandem do aluno um trabalho coletivo, né? Quer dizer, mas que demandem do aluno formas distintas de responder a uma questão, a um tema, a um problema, a uma reflexão. Então, esses foram os que mais apareceram ali na nossa conversa. Chama atenção também para a autoavaliação, como um recurso de avaliação utilizado por alguns docentes da faculdade, sei que não só lá, em outros lugares também, e que me parece também uma prática interessante, porque é chamar o aluno para a posição dele de responsável pela aprendizagem. Sei que vocês devem estar pensando, mas aí a gente faz isso, o aluno dá 10 para ele, é fácil.
A questão que é uma autoavaliação na qual o professor esteja disposto a enfrentar a discussão também, não é? Quer dizer, senão a gente cai mesmo numa prática bastante confortável e cômoda para o professor, em que ele não entra na discussão. Então, olha, a nota que vocês se derem, a nota que vocês terão esse semestre. Quer coisa mais confortável do que isso? Está resolvido. A questão é, tem uma nota que é de autoavaliação. Bom, mas como você se dá 10? Veja a sua frequência na disciplina. Você acha de fato, cara, presta atenção, você acha que é mesmo isso, você merece esses 10 que você está dando? Vamos aqui pensar conjuntamente sobre a trajetória durante o semestre, né? Então, a autoavaliação, ela é um instrumento potente, né? Ele é um instrumento potente, desde que haja essa chamada à responsabilidade do sujeito, em que ele, de fato, se coloque, que ele pense, que ele reflita e assuma a responsabilidade que ele também tem no processo dele de aprendizagem. Aliás, esse é um ponto que eu vou ressaltar depois, mas que foi muito falado lá nas nossas conversas, de uma sensação entre as meninas e os meninos. Eu vou falar as meninas porque é basicamente um público feminino que eu tinha lá na reunião, em que as meninas traziam dessa postura pouco autônoma dos estudantes da graduação, é o que elas diziam. Elas diziam, olha, a gente indica onde está o texto, passa o cronograma, mas assim, há uma coisa, escuta, mas eu não achei o texto no Xerox, mas onde está? Quer dizer, que pode ser desde uma desculpa, né, prévia para não ter feito, mas pode ser de fato uma prática que é herdada de uma educação básica que pouco demanda dessas crianças, adolescentes e jovens a se assumirem como sujeitos de produção da sua aprendizagem, como sujeitos corresponsáveis na aprendizagem, né? Aí faço um parênteses de novo. O mesmo Charlot, que eu citei para vocês, ele tem um texto muito interessante, onde ele fala da diferença da terminologia no francês e no português para aquilo que a gente faz na escola, quando a gente não é professor, né? Ele diz, no francês se fala que o aluno vai trabalhar na escola. No Brasil, ele vai estudar, né? E aí ele faz uma discussão muito interessante sobre essa concepção. O que culturalmente isso quer dizer? Se eu estou estudando, estudar parece que é uma posição de conforto, em que eu fico lá lendo, em que eu não sou demandado, eu não estou trabalhando. E o que a gente faz na escola e aprender pressupõe basicamente um trabalho intelectual de professor, aluno e dos outros sujeitos envolvidos. Então, a autoavaliação pode ser um instrumento interessante para provocar nos sujeitos essa saída da sua posição de conforto, onde eu estou lá esperando que me passem aquilo que eu devo aprender e aquilo que eu devo fazer. Além disso, outras questões apareceram, como as narrativas, os portfólios. Não sei se vocês já tiveram algum contato com portfólios, mas assim, é uma prática também interessante, que é um pouco essa de organizar uma memória do curso, em que o aluno vai organizando várias produções e ele, então, apresenta, ao final do semestre, né, aquela coleção de produções realizadas. Além disso, os cadernos de campo, relatórios de estágio, que é uma coisa que a gente trabalha muito lá. E também tem alguns professores que trabalham com disciplinas específicas no campo das artes, então tem aí também outras práticas avaliativas que são utilizadas. Bem, aí alguns pontos que me pareceu interessante de serem ressaltados, no sentido que já conseguimos avançar, né? Por exemplo, parece que na Faculdade de Educação já foi incorporado pelos docentes que eles precisam explicitar no seu programa e logo no início do semestre como os alunos serão avaliados. Então, se começa a jogar o jogo sabendo todas as regras do jogo. E, inclusive, o pessoal da reunião dizia, e se isso não está no programa, os estudantes cobram. Fala, professor, mas como é que vai ser a avaliação? Quer dizer, então, já um acordo pré-determinado logo no início do semestre, né? Além disso, eles também disseram que alguns docentes abrem a possibilidade de discussão sobre a perspectiva de avaliação no semestre, né? Quer dizer, ele apresenta um programa que não está de todo fechado e coloca para a turma com a possibilidade, inclusive, de rever prazos, instrumentos de avaliação, né, ali naquele semestre, para que, então, ele bata o martelo e defina como vai ser a avaliação durante o semestre. Um outro fato que também me pareceu interessante, que foi, a gente estava conversando ali antes de começar, que me parece também em outras unidades está presente, que é docentes que já chamam os PEDs e PADs no momento de planejamento do trabalho no semestre, e que envolvem esses sujeitos, esses estudantes, desde o planejamento da disciplina até mesmo uma discussão sobre a avaliação da disciplina, sobre como fazer a avaliação, que critérios, né, o que está em jogo em cada instrumento de avaliação, o que queremos, quais são os objetivos com esses instrumentos, né?
Então, essas são práticas que foram ali narradas como sendo práticas já incorporadas na Faculdade de Educação como um todo. No entanto, tem problemas, muitos ainda. Né? Um deles, e talvez o principal que chamou a atenção ali na reunião, é a baixa devolutiva do que é produzido. Né? Então, os estudantes se destacavam que, por muitas vezes, os trabalhos e provas não são devolvidos para os estudantes com comentários, anotações, com indicações, com algo que seja, de fato, representativo do que a gente julga que deveria ser o papel de uma avaliação. Né? Porque, tudo bem, você recebe a prova com nota 7, mas e o comentário sobre isso, e alguma orientação sobre, e uma discussão sobre esse trabalho, sobre essa prova. Então, que às vezes isso acontece em algumas práticas ali com os professores. E aí, nesse sentido, eu coloquei o Teleeduc Ajuda, porque no caso de professores que trabalham muito com fichamento, a gente tem alguns colegas que têm como prática solicitar fichamento dos textos lidos. E isso como instrumento de avaliação e não só como instrumento de controle de que a leitura está sendo feita, mas está em pauta a questão da avaliação. E, no caso ali do grupo, alguns PEDs relataram de um papel importante que o PED desempenha aí, no sentido de estar acompanhando esses fichamentos, estar lendo e, inclusive, estar ajudando nessa devolutiva. Né? Por exemplo, teve uma estudante que falou de uma professora que solicitava fichamento e que identificou logo nos primeiros que os estudantes não sabiam fazer fichamento. E aí, então, ela para a disciplina, ela não está dando aula de metodologia de trabalho científico, nada disso, mas ela tirou um dia ou uma parte da aula para trabalhar o que é um fichamento, como se faz um fichamento de texto. E se por vezes o docente não faz isso, me parece que esse é um papel, essa é uma tarefa que também se podia estar assumindo enquanto auxiliares aí nesse trabalho. Então, nesse sentido, alguns estudantes reclamaram de que ainda existem professores que você fica sabendo na nota no relatório da DAC, que você não teve uma prévia de devolução desses trabalhos. Né? Bem, um outro problema apresentado é que alguns docentes ainda utilizam de uma única avaliação no semestre. E aí foi interessante porque teve uma discussão ali no grupo, como também a avaliação tem uma relação com condições de trabalho, né, do docente. Né? Então, acho que esse é um ponto também, quando demandamos ou quando falamos de avaliação, discutimos avaliação de aprendizagem, não podemos nos furtar dessa discussão, que são as condições concretas de trabalho do professor e, no caso específico, do docente na universidade, né, em que é demandado pela produção acadêmica, pela pesquisa, as orientações, a publicação de papers, de artigos, né, a atividade administrativa, e aí as turmas, que por vezes são grandes, a gente tem às vezes na licenciatura, na Faculdade de Educação, turmas com 60 alunos, que não é o nosso desejo, mas turmas de 50, 60, quer dizer, e aí você começa a ter avaliações individuais com a periodicidade muito grande, é inviável imaginar que o docente vai dar conta da devolutiva dessas avaliações. Então, talvez uma questão também é de ter um pouco de bom senso do que é possível trabalhar de avaliação, garantindo essa devolutiva para os estudantes, que me parece ser um ponto importante, né, talvez até um dos mais significativos da avaliação. Além disso, foi apresentado, que foi o que eu já adiantei para vocês, que existe uma certa resistência dos estudantes, né, em relação a propostas inovadoras de avaliação. Então, por exemplo, vamos ter um seminário, né, ou vai ter que fazer um trabalho em grupo. Posso fazer individual, professora? Né? Porque essa é uma prática recorrente na escola. É muito mais fácil, sem dúvida, produzir um texto sozinho, né? É confortável isso. Mas, pensando que nós trabalhamos principalmente com formação de professores, e a escola é um espaço de trabalho essencialmente coletivo, acho que não só ela hoje, acho que qualquer campo profissional hoje se trabalha coletivamente, mas na escola não dá para imaginar que eu vou dar aula de matemática, encho o quadro, vou embora para minha casa, e aí no outro dia eu chego da aula de matemática, vou embora. A escola é um espaço de trabalho que demanda diálogo, discussão, trabalho coletivo, reunião de professor. Os alunos meus de matemática são os alunos do Sérgio, de língua portuguesa, do outro de sociologia, ou seja, demanda pensar coletivamente esse espaço de trabalho. Então, uma prática que a gente tem na Faculdade de Educação é de criar a necessidade do aluno sair do conforto dele, da produção individual, e se colocar em grupo, e ter que produzir junto, e pensar coletivamente, fazer estágio junto, e estágio com pessoas de áreas distintas. Bom,
Então, uma das questões que o pessoal destacou na reunião é que ainda existe uma resistência a esse movimento de produção mais coletiva. E há outro ponto, que foi isso que eu já mencionei para vocês, de uma certa falta de autonomia, em que as coisas estão todas dadas e ainda se fica, mas olha, eu não fiz porque eu não vi, mas como era? Então, a necessidade da gente, enquanto docente, ou vocês, monitores, PED e PAD, trabalhar no sentido de construção dessa autonomia cada vez maior dos estudantes, principalmente quando a gente está falando do recém-ingresso na universidade. E aí, essa questão nas humanas, que é recorrente, eu tenho certeza que não é só na Faculdade de Educação, de uma pouca leitura, às vezes, daqueles textos que são colocados como textos necessários para a dinâmica da aula. E que isso, muitas vezes, se reflete também em dificuldades na escrita, uma escrita acadêmica. Então, nossos estudantes também, pensando lá no primeiro semestre do curso, eles acabaram de sair do ensino médio, eles tiveram contato com diferentes gêneros e estilos textuais, mas, por vezes, a produção acadêmica, a escrita acadêmica é algo a ser aprendido. E quem vai ensinar para eles? A universidade. Somos nós que temos que estar ensinando esses garotos como se produz um trabalho dentro de uma linguagem, agora numa outra instituição, com uma outra demanda. Daí, um outro ponto que saiu ali da reunião é que, por vezes, nós docentes e os próprios estudantes de graduação desperdiçam a presença de vocês nas nossas disciplinas. Quer dizer, como que vocês talvez pudessem ser mais demandados e estarem mais auxiliando nesse trabalho. E uma experiência que foi relatada lá, que me pareceu interessante de ser destacada, é como vocês auxiliam os professores, dando os famosos toques para os professores. Às vezes, me parece que há uma posição um pouco tímida de chegar no professor e falar, escuta, acho que a turma não entendeu muito bem isso que você falou, isso que você propôs. Quer dizer, estou sentindo que o pessoal está com dificuldade nesse texto. E aí a gente pode entrar, por exemplo, pensando, olha, se o professor não tem condições de voltar na discussão daquele conceito, das famosos atendimentos, de oferecer para os alunos algum tipo, aquele texto do Adorno, vocês tragam que eu vou discutir com vocês terça-feira a tal horas, quem quiser e tal. Quer dizer, essa questão de estar se colocando como esse sujeito que ajuda a mediar. Bem, outro ponto, deixa eu ver. A questão da avaliação como um processo contínuo, construído coletivamente. E aí vocês, como pessoas que podem contribuir fortemente nisso. E aí, para finalizar a minha fala aqui, a gente abre para discussão, não sei se a professora Cristina chegou, acho que não, mas aí a gente abre para uma conversa. O que fica muito claro a partir dessa conversa tida com os estudantes PAD e PED da Faculdade de Educação é a ênfase que o texto tem na nossa unidade. E imagino que em todas as unidades de ciências humanas. Então, a necessidade de estimularmos e desafiarmos esses alunos e orientá-los acerca da produção de diferentes gêneros e estilos textuais diversos. E quando a gente fala de texto, a gente não pode esquecer que qual é uma das questões que vocês recorrentemente ouvem pela mídia, veem nas avaliações, seja PISA, SARESP, SAREB, de grandes dificuldades dos alunos da educação básica? Produção de texto. Ou seja, nós temos muitos desafios nas humanas, além dos desafios de compreensão de conceitos, de diálogo com os autores, compreensão de correntes teóricas, a gente tem um desafio que é ajudar esses garotos e garotas a se apropriarem de um estilo textual que é acadêmico e a superarem algumas das deficiências e dificuldades que tragam. E como que a gente faz isso? Indicando que existem essas dificuldades. Se ninguém me diz que eu escrevo confuso, para mim está ótimo. Alguém vai me dizer, escuta, não estou entendendo, o que você quis dizer nesse parágrafo? Fala para mim. Então, mas não é o que está escrito aqui. Isso que você fala, eu não consigo ler aqui. Vamos ver. Então, percebam, esse é um trabalho extremamente importante, significativo, que a gente poderia estar fazendo com os alunos e que vai contribuir para toda a sua trajetória acadêmica, a sua carreira profissional, pensando especificamente no caso das ciências humanas. Uma outra questão
sobre o trabalho com texto, a possibilidade do compartilhamento entre estudantes, né? Foi dito ali na reunião como há ainda uma dificuldade, um receio, uma vergonha de se expor junto aos colegas, né? Agora, para que eu consiga me expor, eu preciso sentir um clima de respeito e um clima em que eu possa, de fato, me colocar, por mais tímido que eu seja. E aí, esse sentimento de grupo, esse sentimento coletivo, docente e monitores PAD e PED têm a responsabilidade de construir, né? Você tem lá uma turma de 17, 18 anos juntas, e eu falo, vamos ler um do outro, né? Pode ser que reajam negativamente, quer dizer, mas quando eu já consegui investir num clima em que me sinto partícipe desse grupo, em que não tenha mais tanto receio, quer dizer, é mais possível esse tipo de compartilhamento das leituras, né? E uma outra questão que foi dita, eu transcrevi como foi dito, né, é de que a leitura e a discussão do texto não garante a apropriação do texto. Isso é um ponto importante e de como talvez a gente precise estar mais atento a isso. Vamos, por muitas vezes, com um acúmulo de leituras nos nossos cursos, um texto atrás do outro, um texto por semana de 60, 70, 80 páginas, textos, às vezes, em outras línguas também, e vamos tocando, né, de uma semana para outra. Não significa que porque a gente leu, discutiu, que o estudante se apropriou, né, daquele conceito, daquela compreensão, daquele pensamento importante do autor, né? E aí, portanto, eu volto a insistir, quer dizer, a contribuição importante que me parece que podemos dar para os estudantes, dentro dessa perspectiva da avaliação, como processo, uma avaliação que é em busca do que é significativo, que é em busca de compreender como o aluno está dialogando, como ele está se apropriando daquilo que está sendo apresentado, né, é esse trabalho a partir do texto, no diálogo com o texto, na interferência no texto produzido pelo aluno e cada vez mais demandando dele uma produção que seja autoral, que seja ele se colocando, ele fazendo esse exercício de ir para além do que foi apresentado através de textos de autores. Bom, eu encerro aqui e abro para discussão. Agradeço a vocês e espero que a gente possa conversar um pouco mais sobre o assunto. Obrigada. Vamos direto para a discussão, certo? Certo? E aí, então, a gente se apresenta, dê o nome, diga de onde é, e aí manda ver, mete o beiço, como diz, e a coisa corre, certo? Então, está aberto aí o espaço para discussão. Desinibam-se. Alô? Meu nome é Stefano, sou do IG, sou PED na disciplina de Pedologia. Eu achei interessante a sua fala de quantificar o saber do aluno a partir de uma avaliação por número, e que talvez os conceitos que a gente possa utilizar em algumas instituições nada mais sejam do que a transcrição do número para letras ou satisfatório, insatisfatório. De qualquer maneira, o conteúdo aprendido pelo aluno tem que ser quantificado de alguma maneira, né? Tem que ser dado um retorno para ele de alguma forma. Se a quantificação do conhecimento não for por números ou conceitos, qual seria a ideia? Porque, de qualquer maneira, a gente tem que ter uma avaliação de maneira objetiva para que ela seja o menos possível questionável. A partir do momento que a gente trabalha com ideias como a autoavaliação, a gente abre precedente para o eu acho isso, o outro acha aquilo, e se o docente se autoavalia e nós questionamos a autoavaliação dele, o conceito de autoavaliação fica um pouco solto, né? Fica um pouco subjetivo demais. Então, vai nesse sentido o meu questionamento. Bom, vou respondendo então. Também concordo, quer dizer, no sistema educacional que nós temos, é um sistema educacional de massa, né,
e que a necessidade, porque uma coisa era a gente pensar lá nos primórdios da escola, em que você tinha uma professora com a turma dela, em que você não tinha uma política educacional, você não tinha o Estado, né? Quer dizer, era uma iniciativa bastante individualizada da comunidade, daquela família, daquele grupo. Outra coisa é o que nós vivemos hoje, em que a gente tem, né, um sistema educacional organizado, tem um currículo definido pelo MEC, há exigências burocráticas a serem respondidas. Então, eu não vejo outra forma, a não ser, de fato, a gente ter uma nota, um conceito que a gente coloca ali e que aquilo diz que o aluno está aprovado ou que ele está reprovado. A questão do quantificado que eu estou dizendo é que a gente não consegue quantificar o quanto o aluno sabe de uma coisa ou de outra, né? Por exemplo, na disciplina que você dá lá em pedologia, vocês trabalham solo, né? Meu filho faz geodésia, eu estou começando a entender um pouco disso. Então, quer dizer, nesse estudo sobre o solo, o quanto ele sabe desse conteúdo, daquele ou daquele outro. Eu não sei dizer quanto, medir. O que eu preciso é avaliar o que ele sabe é suficiente para o curso de geografia, é mais do que suficiente, é insuficiente para ele dar prosseguimento. Agora, então, é nesse sentido, quer dizer, que a nota ou o conceito, ela representa uma avaliação que diz que o aluno tem condições de seguir. Pode ser que ele não vá ser um especialista em solo, por isso, tudo bem, o que ele sabe é suficiente, ele vai depois escolher outra área, né? Ou não, esse menino vai fazer mestrado em pedologia, porque é brilhante a relação dele. Então, é nesse sentido, quer dizer, a nota ou o conceito, ela representa algo, mas não no sentido de que ele aprendeu um tanto que é o mesmo tanto que o outro aprendeu. Possivelmente aprenderam coisas muito diferentes sobre aquela aula que eu dei. Daí, uma outra coisa que você traz sobre a autoavaliação, que também é super bacana e queria aproveitar também para expressar isso. Quando a gente está falando de avaliação, a autoavaliação, como o seminário, a prova, o fichamento, a resenha, a narrativa, são vários instrumentos. E como eu disse anteriormente, eu não acredito que exista um único instrumento que dê conta da avaliação. Portanto, a autoavaliação ela pode ser um instrumento a mais. Não que ela seja o único instrumento. Porque, como eu falei anteriormente, o processo de ensino e aprendizagem é um processo que envolve pelo menos 2 sujeitos, professor e aluno. Não dá para um só dizer sobre aquele processo. Portanto, seria interessante o professor dizer como eu vi você, Stefano, nesse semestre, mas você ter condições de dizer como você se viu nesse semestre. Né? Falar, olha, eu não sabia nada, fiz um tremendo esforço para chegar aqui. Né? De onde eu vi... Bom, de ter essa possibilidade de que os 2 sujeitos envolvidos no processo possam falar sobre o que foi esse processo. Né? E aí, só aproveitando da deixa na sua fala, que eu não sei se eu enfatizei o suficiente como eu queria, mas que algumas pesquisas no campo da educação apresentam que a avaliação, por vezes, ela é improvisada, falando da educação básica. Sabem aquela situação que vocês já devem ter vivido? A sala naquela balbúrdia, e aí o professor fala, semana que vem prova de geografia. Tá certo? Semana que vem prova de geografia. O professor nem pensou em dar prova de geografia na semana que vem, mas a aula foi impossível, eu não consegui trabalhar em geografia hoje, os alunos estavam impossíveis, então eu resolvo dando avaliação. Eu uso da avaliação como uma forma de punir, ou como uma forma de tentar chamar a atenção que isso que eu estou falando é importante, que eles precisam prestar atenção em mim, quer dizer... Eu quero dar algum indicativo. E aí, essa prova, depois, na hora que eu vou corrigir, eu nem sei como que eu relevo, quer dizer, o que eu valorizo nessa prova. Então, a avaliação, ela precisa ser pensada. Né? Por que eu quero dar esse seminário sobre esse assunto? O que eu espero que os alunos trabalhem nesse seminário? O que eu espero ver nesse seminário? E, preferencialmente, que isso seja explicitado com o estudante também. Olha, no seminário que vocês vão fazer, né, sobre história medieval, eu espero ver determinados conceitos, eu quero ver a leitura que a gente fez, quer dizer, eu indico para os estudantes o que tem em jogo naquele seminário. E não um seminário que me dá um texto, como eu também já vivi essa experiência aqui no Unicamp, aí não na graduação, na pós, mas em que me dá um texto em que eu nunca tinha ouvido falar do autor, eu tinha que ler e apresentar. Bem, esse autor dialoga com quem? Quem é esse sujeito? Quer dizer, de onde que ele vem? Que perspectiva ele tem? Para, então, conseguir organizar o seminário. Quer dizer, algumas orientações, principalmente quando a gente está falando de graduação, a gente precisa dar para o estudante. Né? Olha, esse autor vem dessa corrente teórica, né? Então quero que vocês façam um seminário, busquem outras, essas são leituras complementares, vocês podem entrar no site XYZ, esses são autores que vocês podem buscar informações para também conversar sobre esse assunto, tá certo? E o que eu espero ver nesse assunto?
os conceitos trabalhados durante o semestre, uma atualização de dados estatísticos com base no IBGE, sei lá, estou chutando, mas assim, você orienta o aluno sobre a avaliação, né? Uma vez eu vi uma funcionária, uma pesquisadora aqui do Centro de Memória, dizendo da dificuldade que elas tinham com crianças que vinham da rede básica, da rede pública em especial, fazer pesquisa no Centro de Memória sobre a história de Campinas. Aí chegavam e falavam assim, a professora falou que é para a gente pesquisar a história de Campinas. O que da história de Campinas? Não, é para a gente fazer pesquisa sobre a história de Campinas. O Centro de Memória é a história de Campinas, né? Então, quer dizer, o que da história de Campinas? Que orientação se dá? Qual é a questão? Qual é o ponto que está em jogo? O que eu espero? No que é para focar? Né? Porque senão fica, de fato, muito difícil, ainda mais quando a gente está pensando em estudantes que estão começando as suas leituras, né, na área específica do curso. Eu queria comentar um pouquinho, posso? Sobre a questão da nota. Quando você escolhe a nota, não dá para a gente pensar assim. É interessante, eu considero que a nota é uma das marcas centrais do modelo tradicional de avaliação. Isso que a gente começou a falar, certo? Mas, assim, mas o que ela, teoricamente, ela representa? Eu acho que ela representa uma possível diferença entre aquilo que o aluno mostra numa avaliação e aquilo que é esperado. Ou seja, é muito difícil haver uma nota. A nota em si já é complicada, né? É mais complicado ainda quando você não tem clareza do objetivo. Porque a única coisa que dá sentido para a nota é ela representar a diferença. Esse 7, por exemplo, 7 quer dizer, do 100%, o aluno, teoricamente, ele domina 70%. Certo? É por isso que o ato de aplicar uma prova em si, ela não é a essência da avaliação. A avaliação é quando você identifica essa diferença e você julga se a diferença é adequada ou não, se dá para aceitar ou não. Isso é como deveria funcionar o modelo que eu chamo de tradicional. Ele representa isso, né? Agora, é muito difícil você fazer uma avaliação em que o aluno é avaliado só uma vez por semestre, entendeu? Quer dizer, como é que uma avaliação só vai dar conta de mostrar essa realidade de um curso todo, né? Mas, enfim, eu acho que sem o parâmetro do que se espera, é complicado falar em nota, eu acho. Eu não, eu belo de gente. Minha Sara, eu sou do IFISH e eu gostei muito da colocação da professora Dirce, quando ela diz que o aluno, ele não deve apenas estudar, né? Que o trabalho envolve o estudo, né? Eu acho que todo mundo que faz pós-graduação já ouviu alguém falar, nossa, mas você só faz mestrado, só faz doutorado, né? E a gente passa 9 horas por dia estudando. Então, eu falo que eu sou uma estudante profissional agora, para as pessoas entenderem esse conceito. Mas, voltando à avaliação, muitas das coisas que você colocou nos slides, principalmente em relação à deficiência que os alunos trazem do conhecimento dos textos acadêmicos e do conhecimento do tipo de leitura acadêmica que nós fazemos, a gente tenta, às vezes, sanar em alguns cursos. Eu tive a sorte de ser PED esse semestre numa disciplina com poucos alunos, porque a disciplina está saindo do catálogo, então a gente teve mais ou menos 20 matrículas. Então, o que eu e a professora pensamos? Eu fui convidada a pensar o curso com ela, e nós pensamos, vamos fazer um curso que os alunos possam trabalhar com os diversos tipos de texto, a gente vai trabalhar a estrutura de um resumo, de um artigo, de um projeto, etc. e tal, e demandar deles as leituras de modo não num seminário, mas sentar todo mundo e discutir os textos. Eu fiquei muito surpresa, porque metade da turma trancou a disciplina.
Por quê? Porque ia demandar muito trabalho. Eles não teriam provas, eles não teriam aulas expositivas, eles não teriam apenas uma prova no meio do semestre, eles teriam que produzir um paper, uma resenha e ler um texto por semana, que nem era um texto tão grande, cerca de 30 páginas, 40 páginas. Mas depois da primeira aula, metade da turma trancou. Então, às vezes, a gente discute bastante a questão da avaliação, e eu me preocupo com isso, eu estou pensando que eu já trabalhei com ensino médio e fundamental, e pretendo trabalhar com ensino superior, mas eu também penso o quanto falta a gente trazer para o aluno a responsabilidade dele como profissional, no sentido de que a sua atividade profissional não vai começar apenas quando o seu diploma sair, quando você já for um graduado. Mas ele começa no primeiro ano da graduação, quando você estabelece um contrato com o seu professor, na medida que você vai vir aqui trabalhar com as aulas, eu vou vir aqui fazer o meu trabalho como aluno também. Então, acho que isso pode ser bastante importante. Eu acho que nós PEDs, como estudantes profissionais, e os PADs também, que estão se preparando muitas vezes para entrar na pós-graduação, acho que a gente pode trazer esse sentido mais... ainda mais porque a proximidade da idade às vezes fazem com que os alunos nos procurem mais que os docentes. Mas eu gostei muito dessa colocação do estudo como um trabalho. Acho que falta isso. Vou comentar rapidinho, então, quer dizer, também acho que esse é um ponto que a gente precisa, docentes e vocês, enquanto nossos auxiliares, né? Quer dizer, enfatizar com os estudantes, que passa tanto por essa questão de como estudar é um trabalho, é produção, como também passa, me parece, por uma posição política em termos de universidade. Eu dei aula por muitos anos em faculdades privadas, aqui na região, antes de entrar na Unicamp como docente. E eu me lembro de ter lido uma vez um texto na Folha de São Paulo que dizia: seria mais honesto vender diploma em papelaria do que levar esses estudantes para algumas instituições privadas, como a gente tem, e que os alunos gastam dinheiros e dinheiros se formando e ganhando um certificado de ser formado nesse ou naquele curso, né? E acho que, nesse caso, a universidade pública precisa demarcar essa posição que é política, quer dizer, de fazer essa discussão com os nossos estudantes, né? Nós não podemos entrar nessa lógica da certificação, como muitas instituições privadas têm entrado, né? Como muitas delas o fazem. Então, nesse sentido, nós precisamos primar pela qualidade da produção. E, para isso, estudantes e professores têm que se colocar nesse exercício, que não é fácil, porque, sem dúvida, é muito mais cômodo se eu vou lá numa aula em que o professor dá aula expositiva todas as aulas, quer dizer, eu nunca sou chamado a me colocar, a produzir o que eu penso, o que eu acho. A produção, depois, no final, é um trabalho em que eu reproduzo o texto e que, inclusive, eu já sei que é o mesmo que ele já pediu há alguns anos atrás. Então, já correu, a gente pega aquele trabalho, muda o ano, muda o RA e tal, e entrega. Não dá para entrar nessa lógica, quer dizer, a gente tem que ter uma postura política que é distinta disso. Agora, isso não é fácil, porque, sem dúvida, a gente sofre resistências. Então, por exemplo, quando você fala, né, que os alunos vão lá e trancaram a disciplina, porque ela não era obrigatória, claro, não é obrigatório, não tem muito o que fazer. Quando me trancar, esperava esse meio do professor. De repente, vem um mais tranquilo para fazer, né? Mas se isso não é possível... E aí, essa resistência dos estudantes, que pode vir por essa acomodação, é muito trabalho, vai ser muito difícil, pode vir por uma insegurança de que eu vou ter que me colocar, vou ser demandado, quer dizer, assumir um papel que eu não fui acostumado a ele, né? Ao longo da educação básica, isso que eu ressaltei, com exceção, claro, a gente tem professores que são exceção na educação básica, a gente tem escolas de educação básica que são exceção à regra, mas, de um modo geral, o aluno está lá numa posição passiva e ele vai, né, ele nunca foi chamado a falar, a produzir algo autoral, né? Então, chega na universidade, está me demandando isso, e isso me dá um certo temor, né? Então, acho que aí tem uma série de coisas para serem avaliadas, mas gostei muito que isso tenha te tocado, e espero que isso toque a mais pessoas, né, mais docentes, mais estudantes. Quer dizer, a gente precisa enfatizar de que o que a gente faz aqui é trabalho, a gente produz conhecimento, né? E que, então, a sala de aula é um espaço de trabalho, não é um espaço onde alguém vai ensinar e o outro vai aprender e reproduzir, mas a gente está produzindo. O meu nome é Vinícius, eu sou de Antropologia 3, no IFISH. Acho que, mais ou menos, na mesma ideia do que vocês estão discutindo, eu queria partilhar. A gente preparou as aulas juntos, a professora e eu, e a gente tinha um problema que vinha da minha própria experiência como aluno de graduação do IFISH.
É um curso misto, né, no sentido de que as pessoas, às vezes, no terceiro semestre já sabem, teoricamente, o que elas vão fazer depois. Isso muda, mas... a gente tem uma graduação que é dividida em áreas. A graduação é dividida em áreas, então as pessoas dizem que vão ser sociólogas, já ou antropólogos. E esse semestre, em Antropologia 3, é o semestre terror, né? É o semestre que eles têm estrutura e processos sociais, teorias do Estado e sociologia de Weber, além da optativa do semestre. Teorias do Estado é uma disciplina que as pessoas veem um livro do Gramsci por semana, no segundo ano da graduação. Estrutura e processos sociais é uma disciplina que as pessoas têm que dar conta da antropologia britânica e da francesa. A antropologia francesa é um mundo de teoria. E a nossa preocupação era, a gente tem que chamar a atenção que eles têm que trabalhar, mas a gente não pode dar trabalho demais para eles também, porque esse é o semestre, eu diria que é o semestre com a maior desistência. As pessoas abandonam o curso mesmo. Eu tenho experiência de estar há 6 anos no FISH, é o semestre que as pessoas abandonam o curso. Então, a nossa preocupação eram 2. No primeiro momento, a gente pensou em 4 avaliações. Era uma prova no meio do semestre, porque é disciplina teórico-prática, e depois produção textual. Era uma prova conceitual, que seria individual e sem consulta. Mas a gente abriu para discussão no começo do semestre. E a primeira semana, o primeiro problema foram as leituras. Os alunos diziam que eram muitas leituras, né, e interessante que a gente teve mais problema no diurno do que no noturno. Noturno é uma turma que a maioria das pessoas trabalha, mas a leitura não foi tão problema no noturno. Então, a gente tentou fazer uma adequação de diminuir algumas leituras e a avaliação mudou. A prova, eles não estavam entendendo o que a gente queria com a prova. Todas as aulas, a prova daqui a 2 semanas. E todas as aulas eram, tá, mas o que vai cair na prova? Mas o que é a prova? Então, a gente resolveu fazer uma semana antes, fazer uma revisão teórica de tudo, em 2 processos, uma na aula e uma comigo como pede, dando monitorias em grupo. E apresentar essas questões uma semana antes, para guiar eles, porque a ideia é de que essa teoria depois vai ser usada nos trabalhos de campo deles, né? A segunda parte do curso, eles vão fazer etnografia. Eles vão fazer trabalho de campo com um tema escolhido pela professora, eles vão estudar segurança no campus, que é um tema em que ela é especialista, mas em que a gente achou que seria um tema interessante por ser atual e por estar no curso. Mas a segunda avaliação, que é o problema, porque nós queremos um relato etnográfico, né? E a nossa questão é, os alunos não estão preparados para escrever. Eu cheguei na graduação não preparado para escrever, eu entrei no mestrado um pouco mais preparado para escrever, mas a gente tem conversado muito se não é o caso de, além deles terem uma disciplina de escrita científica, deles terem que ter uma disciplina só para lidar com a escrita mesmo. Para a principalmente avaliativa depois ser mais interessante, porque a gente tem um quadro de alunos que entram, a boa parte dos alunos do FISH vem da educação pública, boa parte deles vem com o ensino defasado, e é disso que a gente está tendo, assim. Então, essa questão da produção do texto, eu acho que, de fato, merece uma reflexão da instituição, como também tem a discussão, no caso das exatas, sobre matemática, né? Quer dizer, que o aluno entra na engenharia e a questão da matemática anterior. Então, acho que é uma questão ampla, né? Mas é interessante isso que você traz, quer dizer, desse olhar e desse escutar, né, seu e do docente, no sentido de tentar fazer modificações e adequações a partir das necessidades e do que de fato é possível. Por exemplo, quando fala, né, um livro do Gramsci por semana, né, e aí a gente tem pesquisador que passa a vida estudando Gramsci e morre sem ter compreendido muito da obra. Então, essa questão de que de uma dosagem, né? Às vezes, eu lembro do Freinet. Freinet é um educador francês, né? E ele tem um livro que eu gosto muito dele, é A Pedagogia do Bom Senso, né? Quer dizer, às vezes falta bom senso também, né? O quanto, de fato, é fundamental. Quais são os textos que são essenciais? Não dá para sair da antropologia sem ter conhecido, sem ter lido. E um tanto de outros que ele vai ter a vida para ler, se ele for seguir na antropologia. Se não for, talvez ele não vá ler nunca, né? Mas, assim... Então, essa questão também de um pouco de bom senso sobre dosagem, tanto de leitura quanto também de produção. Porque, lembrando que as meninas trouxeram, não é apresentar lá na reunião, não é apresentar o texto, discutir o texto que garante que se apropriou.
né? Bem, eu li o Gramsci, um livro essa semana, o professor foi lá discutir e o que ficou? Né? Quer dizer, às vezes vale mais a pena pegar um texto de 2 páginas em que o docente ou o estudante destrincha esse texto. Então, é uma questão mesmo de pensar sobre isso. E aí já te passo. E aí, só uma última questão, quando você fala do relato etnográfico, que também acho que é uma tarefa interessante e que passa por isso, por uma percepção de quem trabalha com etnografia, né? Por exemplo, lá para fazer o estágio, eu estou com uma turma de estágio esse semestre com alunos das sociais e de outras unidades. E aí vão para a escola. E eu pedi para me fazer uma primeira descrição da escola. E discutimos algumas coisas numa perspectiva um pouco próxima à etnografia, da observação e tal. E para entender um pouco o que é isso de escrever a escola, porque senão vai chegar assim, tem 20 salas de aula, 2 corredores, 5 banheiros, não é isso que eu quero, né? Assim, para entender um pouco que lógica é essa, a gente fez um exercício em sala de aula em que eu pedi que eles me relatassem o percurso de saída da sua casa até chegar na sala de aula. Né? Esse foi o exercício. E foi muito interessante, porque aí você tem gente que traz aquela escrita que é dura, não consegue. Agora, você tem gente que já apresenta uma outra experiência com a escrita, tem gente que traz formato de ata de reunião, primeiro isso, segundo aquilo, né? Quer dizer, então, esse é um aprendizado que, para quem quer trabalhar numa perspectiva da etnografia, vai ter mesmo que trabalhar com esses garotos e mostrar e ler muito, né, textos nessa perspectiva da etnografia para conseguir se apropriar de que jeito é essa escrita, né? Então, mas a questão do texto, sem dúvida, é uma questão que se coloca como um desafio para nós, as humanidades, como a matemática se coloca como desafio para a área das exatas, né? Vinícius, né? Eu queria comentar um pouco a tua pergunta, que eu acho que eu tenho algumas coisas aqui. O meu envolvimento com essa questão da avaliação se passa porque lá na Faculdade de Educação tem um grupo de estudo chamado Grupo do Afeto. Olha que tem o nome. O Grupo do Afeto, na verdade, trabalha com a ideia de que toda relação sujeito-objeto, ela também é afetiva, né? Só que ela é mediada sempre. Então, por exemplo, é um modelo teórico que se encaixa muito bem na sala de aula. Nós vamos para a sala de aula analisar as práticas de mediação pedagógica que os professores fazem e os impactos afetivos que isso tem na relação que vai se estabelecer entre o aluno e aquilo que ele está aprendendo. É um tema muito interessante, certo? Entre outras coisas, eu queria falar um pouco sobre isso que chama de disciplina difícil. Por que uma disciplina é difícil? Eu acho que uma disciplina ela pode ser difícil por 2 razões. Ou porque ela tem um conteúdo complicado, que vai exigir mesmo, tal, não tem que estudar muito, legal, né? Mas, assim, o que eu mais vejo como disciplina difícil são aquelas práticas pedagógicas em que o professor cobra do aluno na avaliação um tipo de comportamento que ele não desenvolve durante o curso. Por exemplo, assim, a boa vontade daquele professor que quer formar o aluno crítico. Legal. Quem que não quer formar o aluno crítico? Mas aí a gente vai observar que tipo de prática aquele professor desenvolve, via de regra, é aula expositiva e ler texto. Quer dizer, o aluno não tem, em sala de aula, nenhuma oportunidade de exercitar a crítica, mas, no entanto, ele cobra na avaliação um trabalho crítico, como se o aluno tem um gene que determina o cara ser capaz de fazer crítica. Ser capaz de fazer crítica é um processo que a gente desenvolve. Tem que ter feedback do professor continuamente. Então, assim, o grande problema que a gente tem que estar atento é se aquilo que a gente cobra na avaliação, o curso, através das atividades que foram planejadas, de fato possibilitam. Eu aprendi com um grande autor que estuda sobre avaliação, o Keynes, que na verdade, a gente tem que avaliar o que o aluno aprendeu e não o que não aprendeu. Nós temos uma prática tradicional, o modelo tradicional da avaliação, de novo eu volto para sobre ele, que é muito mais saber o que o aluno não aprendeu.
eu acho que nós temos que começar a pensar diferente. E, obviamente, pensar nas condições que nós, professores, fornecemos ao aluno para que ele tenha um bom desempenho numa avaliação. O exemplo mais radical que eu vi sobre esse modelo tradicional, olha que já não é mesmo, já é sacanagem mesmo. Eu vi um professor na área de exatas, eu ouvi esse diálogo, ele falou assim, olha, eu descobri um exercício super difícil e eu tenho muita dificuldade em fazer, eu acho que eu vou dar na prova para os meus alunos. Sabe, esta ideia de que a prova ela tem que ser um instrumento em que eu tenho que tirar a pele do cara, isso aí, na verdade, transforma a avaliação num instrumento extremamente desonesto. Nessa perspectiva, a avaliação vira uma como é que chama isso? Um buraco, um desafio. Por isso que ela é tão aversiva, porque você estuda e sabe que você pode ter uma avaliação que vai exigir muito mais do que o curso deu. É interessante a gente estudar um pouco mais de onde que vem esse modelo tradicional. A Dirce deu uma dica aqui, vem lá do século XVI, com os jesuítas, entendeu? Que foi apropriado pela concepção liberal. Olha só, hein? Que assume o poder na Revolução Francesa. Lembra que a pedra angular do liberalismo é o individualismo, a ideia de que as pessoas têm potenciais diferentes, um tem mais que outros. Portanto, é de se esperar que uns tenham capacidade de aprender maior que outros, inatamente, olha que coisa, hein? Como se fosse o prazo natural. Né? Enfim, eu acho isso muito complicado. Sérgio deu esse exemplo de professor, eu lembrei de um outro. Tem professor que fala 10, nem para mim eu dou. Né? Quer dizer, ninguém tira 10, nem eu dou 10 para mim. Então, quer dizer, essa também é uma exigência de um perfeccionismo que está não sei onde. Né? Quer dizer, então, essa questão mesmo de muitas... São muitos os aspectos que estão postos na avaliação. E, enquanto vocês falavam também, eu me lembrei de um outro aspecto sobre avaliação, que também alguns autores discutem, que quando, em especial a Maria Isabel Cunha, que é uma autora, uma pesquisadora, que começou essa discussão sobre qualidade de ensino na graduação, e ela tinha uma pergunta com alunos de diferentes cursos de graduação nas universidades onde ela fazia pesquisa, que é, quem para você é um bom professor? Né, do seu curso. E aí eles diziam para ela quem era bom professor, né, descreviam o que era esse bom professor. E um dos aspectos desse bom professor, que ela foi encontrando nas pesquisas, é que esse bom professor era um cara justo. Quer dizer, esse é um ponto também que me parece interessante, que tem a ver com a avaliação. Uma das grandes dificuldades, um dos grandes problemas que a gente tem é esse do aluno que se sente injustiçado, quer dizer, na medida em que o professor não explica ou não está claro quais são as regras. Tem aluno que, na boa, entende a reprovação, porque ele compreende que, de fato, né, quer dizer, agora, se isso está obscuro, se eu não entendo direito, por quê? Né? Mas o professor falou que se eu fizesse, eu tirava 4. Eu fiz. Quer dizer, então, essa questão na avaliação é fundamental. As regras têm que ser claras, né, no processo de avaliação. E isso torna para o professor também mais confortável o processo de avaliar, porque ele está pautado nos critérios, nas regras que foram estabelecidas e divulgadas antes do instrumento de avaliação. Né? Então, isso torna mais fácil e mais confortável também a posição e a relação nesse processo. Bom dia. Meu nome é Marília. Acho que a minha questão tem a ver com a justiça, né, que você mencionou agora. Eu sempre me pergunto como fazer para lidar com um processo de avaliação que é compartilhado. Então, por exemplo, quando metade da turma vai ser avaliada por uma pessoa e metade da turma vai ser avaliada por outra pessoa. Mesmo que esses dois responsáveis pela disciplina, ou no caso de uma banca, nós passamos por esses processos seletivos em que algumas provas são avaliadas por um membro da banca, outras por outro,
mesmo que se discuta uma lista de critérios, existe sempre essa questão da subjetividade do avaliador, né, e da interpretação desses critérios. Então, se existem sugestões de como tentar equalizar isso, e no sentido da aplicação disso para a condição do PED, quando o docente responsável sugere dividir com o PED essa responsabilidade, também como proteger o PED de uma coação ou, às vezes, de um abandono, porque eu acho que na faculdade de educação, em que a educação é a preocupação principal, talvez isso não apareça, mas muitos docentes relegam ao PED toda a avaliação. E, às vezes, o PED não se sente nem preparado e nem justo com os alunos da graduação, às vezes por não concordar com a maneira como eles vão ser avaliados, às vezes por achar que o instrumento de avaliação está mal elaborado. E aí a ele fica a responsabilidade de atribuir nota a isso. Então, são duas polêmicas. Não sei se os dois teriam alguma sugestão sobre como lidar com essas situações. Bom, eu vou falar uma parte, a outra acho que o Sérgio, como representante também do programa, pode dizer, né? Quer dizer, bem, a questão da avaliação distinta, você deu um exemplo interessante, uma banca, né? Você tem 4 avaliadores avaliando o mesmo trabalho e tem leituras que são distintas, são específicas, né? E há um momento de reunião dessa banca, que é exatamente para isso, um momento de acertar. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com uma disciplina com mais de um docente, né, 2 docentes avaliando a mesma disciplina, seria de bom tom, é necessário, é pedagogicamente desejável que esses 2 docentes vão conversar sobre avaliação. Quer dizer, a gente pode ter posições diferentes, mas nós vamos ter que dialogar e tentar entrar num consenso, num acordo sobre a avaliação daquele estudante. Você fala de uma coisa que é, sem dúvida, a avaliação, ela tem, mesmo que eu tenha critérios definidos, tem objetivos muito claros, tem um tanto de subjetividade, que é aquele juízo de valor que eu falava anteriormente, né? Então, a ponderação disso, dessa disparidade, tem que vir pela reunião de quem está envolvido na avaliação. Por exemplo, é impressionante, não sei se vocês já viram a apresentação do pessoal da Conveste sobre as bancas avaliadoras do vestibular, né? Quer dizer, então, se tem 2 avaliadores com notas muito díspares, então todo o trabalho que é feito para se conversar sobre essa avaliação e que todo o treinamento, toda a orientação que o avaliador recebe. Aqui, nesse caso, né, é fundamental que haja essa conversa entre os envolvidos na avaliação, diálogo ao ponto. Agora, daí eu vou falar, mas o Sérgio fala pela perspectiva do programa, me parece que não se pode delegar ao PED, ao PAD, a responsabilidade pela avaliação. Isso, entre várias aspas, é uma posição muito confortável, eu diria até covarde, do docente, porque ele não se coloca na relação de conflito com o estudante, quer dizer, ele coloca outra pessoa ali no lugar, né? E isso tem que ser enfrentado pelo docente. E acho que vocês podem e devem se colocar dessa forma, né? Quer dizer, não é função, inclusive o programa não permite, né, se formos ver isso. Não mesmo. Eu acho que você levanta uma questão que, para mim, é uma questão seríssima em relação ao programa do PED-PAD, que é isso, quer dizer, para nós que estamos cuidando, quando nós, quer dizer, o pessoal da PRG, da PRPG hoje, que está cuidando do PED, está muito claro que PED não foi feito para substituir o docente. E isso é um problema sério. Sério. Né? E ele substitui quando o sol pede da aula o tempo inteiro, ou então, como você falou, sol pede avalia. Quer dizer, o PED tem que ter um exercício pedagógico, mas com supervisão direta. Aliás, acabaram de baixar uma nova orientação aqui, de que o PED não pode trabalhar sozinho. Entendeu? Como é que é? Não existe mais o PED. Enfim, por quê? Porque como se retoma a concepção básica do programa e tenta-se evitar que ele venha cumprir funções para o qual ele não foi pensado. Certo? O PED não é nem pode ser colocado como sendo um subterfúgio para a universidade resolver o problema de falta de docente. Não é por aí. Certo?
Então, esse é um outro problema sério, que eu acho, mas eu acho o seguinte, só para você saber, eu acho que essas questões estão sendo identificadas, estão sendo acompanhadas, e se você observar, estiver atenta, medidas estão sendo tomadas. Certo? Oi, meu nome é Tamara, eu sou da FE e eu sou PED de uma disciplina de colóquios do 56, né, que é o curso de licenciatura integrada em Física e Química. E eu tenho percebido o quanto, e como esse é um curso que ele é misto, né, o núcleo dele está na área das exatas, mas quem responde por ele é a Faculdade de Educação, né? Então, eu tenho percebido o quanto que os alunos, assim como da instituição que eu me formei, que foi na Unesp, têm uma visão bastante distinta da avaliação dependendo da disciplina. Né? Tem um aluno da turma que ele é egresso do cursão, ele fazia física, agora está no 56, e ele fez 5 vezes cálculo 1 no cursão. E um professor desse curso tinha 90% de reprovação da disciplina. Né? 90% dos alunos eram reprovados em cálculo 1. Enquanto que eu comecei a propor algumas discussões sobre escola, justamente porque é uma disciplina de colóquios e é um curso de formação de professores. E eu percebi alguma resistência deles, apesar de já estar no primeiro semestre de curso. Né, e eu falei que fazer discussão não é brincar de escolinha. Não é à toa, né, não vale menos do que você fazer uma prova de cálculo. Né? E quando você está numa sala de aula, quando você está no contexto de uma escola, você ter essa referência de discutir, de se colocar, né, de ter esse senso crítico mais desenvolvido, né, é muito mais importante do que o cálculo. Não estou desprezando, mas eu acho que no contexto de sala de aula, né, é muito importante que os alunos vejam o quanto que essas outras disciplinas da área de humanas, na formação deles, é muito importante. Né? Então, que a avaliação ali não é brincar de escolinha. Né? Em contraponto, quanto que nas exatas, né, especialmente aí na matemática, a avaliação ainda é vista como punição, e eu não sei como que a universidade está pensando nisso, porque eu acho que isso é sério. Acho que o Sérgio, mais o que eu posso falar sobre isso, mas assim, nos últimos tempos eu acho que a universidade tem começado a pensar sobre, mas a gente tem muito ainda a caminhar. Né, volto a insistir, algumas áreas, porque tem como função se debruçar sobre essa perspectiva que é do ensino e aprendizagem, já conseguiram avançar mais, outras menos, mas eu diria que nós estamos vivendo um momento em que eu vejo a universidade não paralisada diante dessa questão. Acho que a universidade, em especial a Unicamp, tem feito alguns movimentos, mas temos ainda muito que avançar. E aí, só para fechar, por exemplo, lembrando de uma conversa que estava tendo aqui com o Sérgio, essa questão das áreas, né, que tem a ver exatamente com esse contexto social, histórico, cultural e a concepção de educação. Se a gente pega lá o Ratio Studiorum, para os jesuítas era uma bobagem estudar matemática. Claro, eles estão falando isso no século XVI, quando você não tem ainda essa ciência desenvolvida, e para eles era uma perda de tempo ficar medindo a distância entre um ponto e outro. E eles dizem isso no Ratio Studiorum. O fundamental é a filosofia, são as humanidades, é a teologia, é a retórica. Bem, nós estamos vivendo um outro projeto de sociedade, um outro projeto educacional. Nesse novo projeto de sociedade, há quase uma inversão nessa hierarquia de valor, né, das disciplinas. E aí também, se vocês quiserem, Maria Lúcia Riosdorf é uma autora, uma professora da USP, que tem trabalhos muito interessantes em que ela discute essa questão da educação moderna, numa perspectiva da história da educação, né? Então, são áreas que são privilegiadas de forma diferente em razão da demanda social que tenha. Né? Na medida que o que mais importante é construir ponte, é construir os navios para as grandes navegações, é produzir para o desenvolvimento, para a exploração do mundo, quer dizer, as humanidades vão caindo numa outra categoria de valor, numa outra categoria valorativa. Né? Mas essa questão das áreas, ela está posta o tempo todo. Agora, não sei se uma coisa é mais difícil que a outra. Eu acho que tudo demanda o mesmo nível de exercício. É tão complexo, eu imagino, resolver alguns problemas matemáticos e algumas equações de física, ou seja, o que for, quanto ler um texto de autores que são quase ilegíveis, como Weber, por exemplo, que é um tremendo desafio.
Entendeu? Mas eu acho que são vários aí os desafios colocados nas diferentes áreas. Tamara, eu acho que você coloca uma questão que eu acho que você coloca o dedo na ferida. Isso é sempre complicado. Quando eu uso o termo concepção tradicional, eu realmente entendo, nesses 40 anos de docência, que nós temos ainda vestígios de uma concepção tradicional que nós temos que entender, inclusive. Certo? A Fredícia colocou algumas questões aqui que eu acho que deu para a gente se situar. Mas eu acho que uma das coisas que ela falou, e que me parece extremamente importante, é que no modelo tradicional de ensino e, portanto, de aprendizagem, trabalha-se com a ideia de que há um divórcio entre ensino e aprendizagem. Ou seja, eu, professor, ensino. Então, é tarefa minha aprender. E o aluno tem que... É tarefa minha ter que ensinar. E o aluno tem a obrigação de aprender. E não existe uma relação funcional entre o ensino e o aprender. O ensino é uma atividade do professor e o aprender é um processo individual do aluno. Esse modelo teórico ele é muito antigo, ele é secular. E é um modelo que foi, eu já falei, ele é fortalecido na concepção liberal, que é exatamente a base ideológica do sistema capitalista. A ideia de que as pessoas nascem com potenciais diferentes. Então, não adianta se querer perder tempo com quem não tem potencial para aprender certos conteúdos. Olha só, hein? Que coisa. E a gente observa que existem ainda vestígios dessa concepção em todas as instâncias do ensino. E você começa a perceber que, na verdade, se você não mexer nessas ideias básicas, você não avança. O que é que os educadores que defendem uma concepção mais emancipadora, eles dizem? Eles retornam exatamente a isso. Eles vão dizer, olha, a relação de ensino e aprendizagem é uma relação dialética. Ou seja, a possibilidade de um aluno se apropriar de um dado conhecimento, de aprender, depende em grande parte das condições de ensino que foram oferecidas. E aí a lógica de avaliação de um e de outro são radicalmente diferentes. No modelo tradicional, a lógica é essa, eu, professor, ensino, eu avalio, se o aluno aprendeu, legal, se não, pau nele. É a lógica da nota, da reprovação, etc. A lógica de um modelo que eu vou colocar como emancipatório é totalmente oposta. Diz o seguinte, olha, é assim, eu ensino, eu avalio, se o aluno aprendeu, eu posso caminhar. Se não aprendeu, eu tenho que rever as condições de ensino. Olha só. Dentro, portanto, do modelo tradicional, a razão de avaliar é ranquear, é identificar quem é e quem não é capaz. No modelo, que eu vou dizer, emancipador, a lógica de avaliar é outra. Avalia-se para que se revejam as condições de ensino oferecidas. É uma outra postura. Então, você perceba, nós estamos lidando aqui, e esse é o problema que eu vejo que está por trás da questão da avaliação, é que ela não é uma questão técnica, ela depende de toda uma base ideológica que as pessoas têm. Concepção de homem, de mundo, valor, inclusive a concepção de ensino e aprendizagem. Quer dizer, essa é a dificuldade. Então, pessoas que são formadas numa visão liberal, radical, adotam o modelo tradicional, querem um aluno pronto, porque eles acreditam que as pessoas já venham prontas.
E que, portanto, ninguém vai conseguir mudar o indivíduo porque o nego nasceu assim. Essa é a lógica do modelo tradicional. Então, o problema é como é que se lida com isso. Esse que é o problema. Né? Como é que se lida com isso? Né? Qual a possibilidade de um indivíduo que está 20, 30 anos trabalhando desse jeito, ele faça mudanças, e mudanças que a gente sabe que envolvem crenças extremamente sérias, crenças que estão ali, e não é só crenças sobre ensino, é crenças sobre ele como cidadão. Você não tem a dúvida que essas concepções determinam o sujeito como um todo, não só como professor. Eu acho que essa é uma questão que a gente, na educação, a gente pesquisa. O problema da mudança é um tema que a gente pesquisa. O que a gente sabe, o pouco que a gente sabe hoje sobre mudança, mostra algumas coisas que são interessantes. Por exemplo, o que leva as pessoas a mudarem parece que passa por informação, e passa pela possibilidade dele ter um ambiente em que as suas práticas passem a ser revistas, em que ele possa estar trocando informações, tendo contato com pessoas com outras concepções, com outras práticas, enfim, o cara viver, passar a ter contato num ambiente onde ele possa ser mediado por sujeitos que têm outras concepções, para que ele possa começar a rever as próprias. Isso não é um processo simples. No caso das questões psicológicas, isso é quase que terapêutico. Mas nós não temos que chegar nesse ponto. Eu acredito que uma instituição, como, por exemplo, as escolas que eu vejo aí nas redes, aquelas escolas organizadas, por que elas avançam nisso? Porque elas criam a perspectiva de um trabalho coletivo entre o corpo docente, em que, entre outras coisas, eles têm que estudar junto, eles têm que trocar informação, eles têm que planejar, rever. Então, eles estão continuamente no processo de planejamento e revisão, tomar contato com ideias, mas isso implica numa forma de organização coletivizada. As escolas que avançaram nesse ponto, principalmente as escolas particulares e algumas escolas públicas, sabem que é função disso. Agora, se eu tenho uma instituição em que o docente se assume como cada um na sua e Deus para ninguém, cada um faz o que bem entende, a possibilidade de se avançar por aí é muito difícil. Eu acho que o problema é o mesmo. Na faculdade de educação, que a Dilce fala, a gente tem um ambiente que a gente está mais conversando sobre isso. A gente troca informação, mesmo assim, mas troca, a gente convive com isso. Enfim, essa é a problemática. Por que eu, particularmente, acho importante estar discutindo a avaliação com vocês, PEDs? Porque vocês são a renovação do ensino, pô. Se vocês forem para as suas faculdades futuras, porque muitos aqui vão ser professores. Se vocês não avançarem nessas ideias, vocês vão reproduzir o modelo tradicional. Essa é a razão pela qual é importante nós estarmos aqui hoje discutindo a avaliação. Eu espero que isso tenha um impacto futuro na vida de vocês como profissionais. Ou será que não dá para sonhar isso? Bia. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Bia, sou professora aqui da universidade e trabalho com o professor Sérgio na coordenação da área de projetos lá do EA2. E acho que como contribuição, para o que vocês aí acho que falaram muito bem, eu entendo que um jeito da gente se aproximar mais aí da justiça, vamos dizer assim, da avaliação ou das condições de ensino e aprendizagem, é a gente organizar o trabalho pedagógico, E muitas vezes esta organização ela não está presente, Então, quando a gente diz assim que uma avaliação ela é injusta, ou o aluno a entende como injusta, ou quando você muito felizmente aí colocou 10 nem eu tenho,
você está claramente assim, demonstrando que as questões básicas de um processo de ensino e aprendizagem, né, que tem a ver, por exemplo, eu vou avaliar aquilo que eu defini como objetivos e que eu deveria ter pactuado com os meus alunos. Olha, para você sair da física 1 para a física 2, da morfofisiologia de qualquer área de saber, né, para você esgotar este momento aqui de aprendizagem, esse primeiro semestre, este ano, você tem esses objetivos a atingir, porque isto foi estudado e é isso que você precisa acumular nesse período, né? Então, se você tem isso claro, se você sabe que esses objetivos são os objetivos que você terá que atingir, você sabe o que vai avaliar. Né? Então, esta organização, né, muitos autores, inclusive o próprio professor Luiz Carlos Freitas, né, trabalha muito com isso, essa ideia da organização do trabalho, quer dizer, você estabelecer que os objetivos serão explicitados, serão claramente evidenciados na avaliação, se esses objetivos, de fato, forem pactuados, forem desenvolvidos e a avaliação dos mesmos será a resposta, né? Então, eu acho que, continuando um pouquinho o que o professor Sérgio coloca, eu entendo que há um consenso entre todos nós, professores e alunos, né, que a graduação é um processo, é um momento da aprendizagem dentro de uma academia que precisa ser reavaliado, revisto, precisa ser valorizado. E, efetivamente, a gente precisa de novos professores que, obviamente, atendam aí a essa lógica de avaliação externa do trabalho docente, que a gente poderia ficar aqui algumas horas conversando, né? Mas, efetivamente, não é o número de papers, não é o número, né, de publicações que vai determinar um bom professor. E estar aqui, né, especialmente no nosso caso, uma universidade pública, paga por todos, 4, 5, 6, 7 anos, né, significa uma responsabilidade para a gente na condição de docente muito séria, muito séria. Então, eu acho que a gente tem aí um desafio, e vocês como futuros professores, enorme, né, que a gente tem que abraçar e tem que brigar, porque isso aqui não pode ser entendido, a graduação é quase que pornográfico, absurdo imaginar que a graduação é um rito de passagem, que nós vamos ficar aqui 4, 5, 6, 7 anos. Não, a gente, para além do ofício que as pessoas estão conquistando aqui, elas estão tendo uma formação de cidadania, né? E isso é muito importante, né? Não só aqui, mas para o mundo, né? Não só para a Unicamp ou para o Brasil, né? Só comentar uma coisa que o Sérgio falou, que eu queria ressaltar, essa questão do aluno pronto. Tem uma pesquisadora do UFMG, Alicínia Correia, que ela fez uma pesquisa com jovens estudantes de ensino médio em Belo Horizonte. E aí ela traz toda uma discussão, jovens de periferia, e aí tem uma parte do livro que é uma perspectiva mais teórica, e ela traz como algumas práticas que a escola tinha como tarefa dela, hoje ela parte do pressuposto que são pré-requisitos do estudante. Por exemplo, o aluno que é avaliado como um aluno aos 8 anos, 9 anos de idade, que não tem hábito de leitura. É função de quem desenvolver hábito de leitura no estudante? Né? Ou a gente avaliar o aluno da antropologia no primeiro semestre, que ele não sabe, estou pegando só como exemplo, hein, por favor, não estou dizendo que você falou isso, que ele não sabe escrever um texto etnográfico. É função de quem apresentar o texto etnográfico para um estudante na antropologia. Então, por muitas vezes, nós cobramos os estudantes determinadas tarefas, determinadas habilidades, determinadas práticas que não são pré-requisitos. Deverão ser conquistadas no curso, são tarefas do curso, são tarefas da escola, né? Então, acho que isso também é um ponto interessante para a gente não perder de vista quando pensar na nossa prática docente. Bom dia, eu sou o Sandro, eu sou aluno do curso de História e estou como PAD de uma disciplina que, na verdade, é oferecida pelo curso de História, pelo Departamento de História, mas para os alunos da Arquitetura ingressantes, então, do primeiro semestre. Por conta disso, é uma disciplina com alguns problemas, talvez, muito próximos do que foi falado antes já,
de ser uma disciplina que acaba sendo deixada de lado em alguns momentos, quando tem uma prova de cálculo, quando tem entrega de projeto, de maquete, algo do tipo. E desde que eu comecei a conversar com a professora, ela já mostrou esse ponto. Ela falou assim, é uma questão problemática que acaba atrapalhando em alguns momentos. E já mostrou que o posicionamento dela seria, então, no sentido de sensibilizar os alunos a entenderem a necessidade daquela disciplina, da disciplina que está sendo oferecida. E essa sensibilização, ao mesmo tempo, é parte do processo de aprendizagem, de ensino, porque, como ela colocou e como eu já percebi quando eu fiz a disciplina sem ser PAD, mas como aluno mesmo, dos preconceitos que os alunos chegam. Então, como é uma disciplina do curso de História, que tem muito da antropologia, que tem muito das sociais, oferecida para alunos de arquitetura que chegam aqui naquela loucura de vou ser arquiteto, vou fazer cálculo, vou fazer maquete, vou fazer projeto, de repente chega uma disciplina que você tem que ler, que você tem que olhar para uma cidade, entender aquela cidade, entender a sociedade e a estrutura mesmo, né? E eu achei que se tornou interessante a proposta da professora em fazer essa sensibilização e que ela está aplicando na forma de avaliação. Então, uma avaliação que está sendo diluída com vários processos, vários momentos, várias formas, desde dos alunos buscarem informações sobre determinadas coisas e apresentarem para a sala, o que eu acho interessante, porque já sensibiliza e, ao mesmo tempo, cria uma afinidade do aluno com aquele elemento que está sendo estudado, o que eu entendo como positivo para esse processo de aprender, né? O aluno aprender. Porque eu entendo que quando você se sensibiliza, se relaciona com aquilo que você estuda, é muito mais proveitoso. Você acaba não necessariamente tendo que só decorar, mas você internaliza aquilo em você. Saio dessa questão, então, da Unicamp para fazer um outro comentário daqui da universidade, para ir para a questão das escolas, porque, fora a avaliação acadêmica que a gente passa aqui, que eu acredito que eu tive a sorte, ao longo dos meus anos de graduação, ter tido professores que ofereciam esse espaço para a gente desenvolver nossas próprias capacidades e estimulavam. E eu entendo que, por ser da história, também se prejudica, porque é sempre aquela disciplina que não precisa estudar muito, é só ler um pouquinho, é só tentar entender, mas decorar a data, que eu acho fantástico isso, chegar nas escolas, mas tem que só saber a data. Não, não tem que saber a data. E como os professores ainda insistem nisso, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar um professor de ensino médio com o PIBID, e a lógica do ensino médio entra na questão do vestibular de selecionar e não de educar, né? Mas como o professor do ensino médio acaba se tornando refém disso a partir do momento em que ele aplica o vestibular na sala de aula como uma forma de avaliação. E é um desconforto que eu sinto quando eu estou estava numa sala de aula, dessa resistência ainda, né, em mudar, que muitas vezes não é só do professor, mas é da escola e também dos alunos, que não aceitam outras formas. Quando eu desenvolvendo atividades com os alunos de ensino médio, fundamental, de não entenderem que, por exemplo, uma proposta de um trabalho não era eles me apresentarem uma pesquisa sobre um bem histórico de Campinas, mas justificar por que aquilo era importante, por que aquilo era relevante enquanto um patrimônio da cidade, né? Então, eu percebo assim, que a avaliação, no final das contas, é uma coisa muito mais complexa, que sai dessa simples certo, errado, correto, tirou 10, tirou 5, tirou 0, que aí me chama a atenção para a questão de ser muito mais o que você aprende, como você aprende, e se aquilo você produz um significado em você, né? E eu acho que era isso que eu queria comentar. Super bacana, quer dizer, só também rapidamente comentando sobre as duas situações que você relata. Quando você fala da professora aqui do curso de História, quer dizer, ela está nesse processo que, como o Charlot fala, da motivação para o aprendizado, que foi uma questão que a gente destacou, né? O Saviani também diz isso nos textos dele sobre didática, né? Quer dizer, o professor não pode partir do pressuposto que o aluno está motivado a aprender o que eu tenho para dizer, né? Eu tenho que buscar construir isso. E não numa forma artificial, como por vezes tem professores que fazem, os famosos que vão no Jô Soares e tudo mais, que contam piadinhos do cursinho. Não se trata de uma motivação artificial, mas é uma motivação que, de fato, leva o sujeito a achar interessante aquilo que eu estou falando, aquele texto que eu estou lendo, aquela equação que eu estou apresentando, aquela fórmula, né, de achar que aquilo pode ser interessante, vale a pena ouvir sobre, né?
E aí, o ponto de partida é perfeito, né? Quer dizer, partir de algo que é próximo, que faz sentido, que está no cotidiano. Então, observar o espaço urbano, o lugar onde eu vivo, né? Quer dizer, então, super bacana, e a gente vê que cada vez mais a gente tem docentes que fazem esse movimento mesmo, né? E aí, com relação à escola, então, se a avaliação é um problema, é um tabu na universidade, na escola também não é diferente. E aí se trouxe dois aspectos muito interessantes, tanto que tem a ver com a resistência de professor e de estudante de mudar, né, uma pressão ou um modelo que está posto, que é o do vestibular, e que por muitas vezes se imagina que esse vestibular avalia, e como eu falei anteriormente, eu não acredito que ele avalia, ele seleciona, e a Converte tem dados, por exemplo, em que ela mostra, se você pegar o primeiro classificado da medicina e o último, a diferença é de décimos. Você não está avaliando quem são os melhores, você está selecionando ali quando você tem determinadas vagas. Quer dizer, é uma disputa. Não é assim que a escola e a universidade deveria ver a avaliação. Quer dizer, o vestibular é uma situação completamente atípica, como é concurso público. Isso não é avaliação. A avaliação tem outro sentido, a avaliação tem outra perspectiva. E aí, quando você fala da recusa, tem um outro dado que a gente não pode deixar de lado, que são as condições de trabalho. Por exemplo, eu me lembro, nos anos 80, o Estado de São Paulo adotou a política do ciclo básico, em que o aluno do primeiro para o segundo ano não havia reprovação, né? Ele passava automaticamente e o professor tinha que fazer um relato dos alunos. Era uma avaliação descritiva. No meu pesquisa sobre doutorado, no meu doutorado, eu fui estudar ensino médio. Mas, na escola que eu estava, tinha um prontuário desses alunos. E esses alunos tinham entrado na escola na época do ciclo básico. Eu tive a curiosidade de ler o que tinha no prontuário deles, né, do relato da professora. Eram 3 modelos que ela repetia. Um para o aluno que não tinha conseguido, um outro para o aluno médio, outro para o aluno bom. Mas não havia ali um relato do João. O João, em que eu conseguia ver o João. Tá certo? E aí tem um dado que a gente pode dizer, os professores que... eu não estou desconsiderando isso, mas tem um outro elemento que são condições concretas de trabalho. Por exemplo, o Estado de São Paulo pensou que fazer e ele não tem condições de devolver sobre esse fichamento. Então, seria melhor repensar, talvez, o instrumento de avaliação. Porque ele não tem mesmo condição de estar devolvendo 30 fichamentos de cada um dos seus 60 alunos. Porque ele é demandado por uma série de outras coisas. Né? Também, quando vocês falaram que vocês são vistos, né, o estudante profissional, não faz nada, só estuda. A gente na universidade também, quem não convive, né, com a gente no dia a dia na vida universitária, pergunta quantas aulas você dá por semana? E você conta, o cara, mas que folga, né? Bom, seria ótimo se na universidade pública o nosso maior trabalho fosse dar aula. Né? Mas esse não é o nosso maior trabalho. Né? Quer dizer, a gente tem tantas outras demandas que não nos permite, muitas vezes, ter esse nível de dedicação. Então, por isso, o bom senso na dosagem do instrumento de avaliação. Não vou dar não sei quantos fichamentos que depois eu não consigo devolver, falar com os alunos sobre esse fichamento. Então, ponderar sobre isso. Né?